Boa tarde, professora. Eu sou do seminário número 15, que fala sobre avaliação da qualidade do composto proveniente da compostagem da fração orgânica dos resíduos sólidos domiciliares. Então, o intuito desse artigo é avaliar se, separando, os resíduos orgânicos na fonte, a partir dos domicílios, e avaliando a descentralização das plantas de compostagem, se o composto final vai ter uma qualidade melhor ou pior ou igual. Esse é o intuito do artigo. Então ele começa apresentando para a gente que dos resíduos destinados aos aterros sanitários, 20 a 30% são resíduos recicláveis e 50 a 60% são resíduos orgânicos. No transporte de todos esses resíduos sólidos para o aterro, para o local de disposição, nós temos que os resíduos orgânicos eles vão se degradar no caminho, porque eles se degradam de forma aeróbica. Então, no caminho já vai estar acontecendo a degradação desses resíduos orgânicos ali mesmo no caminhão ou no trem, que muitas vezes vai de trem, e chega no aterro sanitário com um amontoado de lixo, os poucos resíduos, a pouca parte dos resíduos orgânicos que ainda não sofreram a degradação aeróbica, ainda estão no meio do processo, eles podem acabar ficando sem esse oxigênio por conta do amontoado de resíduos sólidos, E aí ele começa a se degradar de forma anaeróbica, produzindo coisas indesejáveis, que é o chorume e o gás metano. O que acontece é que o chorume ele diminui a vida útil daquele aterro sanitário. Então, você conseguir desviar esses resíduos orgânicos para algum local de tratamento adequado, você já vai estar aí aumentando a vida útil dos aterros sanitários, além de acordo de como for feito, pode ser economicamente viável. Como ele coloca no artigo, é que se as plantas de compostagem forem próximas às fontes geradoras, vai haver uma grande economia nessas duas questões, tanto na vida útil dos aterros sanitários, como também num composto que pode ser utilizado mais para frente. Nós precisamos de um local de tratamento adequado, como eu já falei, para os resíduos orgânicos, e uma das alternativas para diminuir essa quantidade de resíduo orgânico nos aterros é a compostagem. Aqui embaixo, no canto direito, tem a definição de compostagem, que ele diz ser um processo controlado, de decomposição aeróbia e exotérmica, ou seja, ela libera calor, por meio da ação de micro-organismos autóctones, com a liberação de gás carbônico e vapor d'água, produzindo ao final um produto estável e rico em matéria orgânica, o que não é o caso que ocorre nos aterros sanitários, nos locais de disposição onde normalmente esses tipos de resíduos sólidos vão. Então, o objetivo do artigo, como eu já citei anteriormente, mas para frisar, é analisar se a separação correta dos resíduos orgânicos resulta em um composto de melhor qualidade, tendo em vista esse cenário predominante no Brasil de compostagem, que é um cenário centralizado e mecanizado. Então, nós temos poucas fontes de compostagem no Brasil, sendo elas centralizadas e mecanizadas. O que isso quer dizer? Não há separação dos tipos de resíduos orgânicos, o que causa ali um composto final de baixa qualidade. Os ensaios toxicológicos foram feitos ensaios toxicológicos para esse estudo. Aqui eles colocaram no texto que há diferentes espécies, duas espécies aí de minhoca que chamam a atenção. No nosso caso foi utilizado
a Eisenia Andrei, eu não sei se eu estou pronunciando certo, professora, se eu errei, perdão, tá? Mas nós utilizamos essa Eisenia Andrei, que é conhecida também como minhoca vermelha, ou minhoca até de compostagem, ou minhoca da Califórnia. A metodologia, aqui eu vou começar falando, mostrando onde foi realizada, mais ou menos como eles se organizaram na parte logística, né? Então foi realizada nessa Escola Estadual Bento da Silva, né? Foi uma unidade descentralizada de compostagem. Foram 2 anos que foram feitos esses acompanhamentos, né? A coleta do resíduo era feita segunda, quarta e sexta nos domicílios próximos a esse pátio de compostagem, tá? Eram entregues sacolas especiais para os moradores colocarem os resíduos orgânicos nessas sacolas para quando forem feitas as coletas. Então não havia mistura, né, dos compostos orgânicos com o lixo residual, né? O método de compostagem foi o de leiras revolvidas. Essas leiras eram revolvidas com folhas secas, um tipo de rede para diminuir a chance de intempéries e animais, né, acabarem ali interferindo nos resultados. Tá? Então, a cada 2 dias eles faziam esse revolvimento, né? As leiras apresentavam um volume médio de 1.200 litros e massa entre meia tonelada e 600 quilos. Aqui algumas informações sobre a área. Então, eles dividiram, né, 45 metros quadrados de área coberta e 55 metros quadrados a céu aberto. E foram coletadas 29 toneladas de resíduos orgânicos, 56 leiras ao total foram construídas e 5 toneladas de composto fertilizante, né, em teoria, foram produzidos. Na metodologia, inicialmente, eles encontraram uma grande dificuldade da caracterização da mistura. Bom, como a fonte dos resíduos orgânicos eram de domicílios, né, assim, como eles apresentam no artigo, eles falam que o domicílio doméstico ele é muito heterogêneo, né, e possui, além dele ser heterogêneo, né, de diferentes tipos de matérias orgânicas, travou. Além de ter diferentes materiais orgânicos, a umidade também é muito elevada. Né, eles colocaram como 60% para mais, né, de umidade, o que dificulta a caracterização dessa mistura, né? Na hora da trituração, as pás ficavam emperradas, tinha uma dificuldade enorme ali de homogeneizar o tamanho das partículas. Isso dificultou essa caracterização. Então eles resolveram utilizar apenas o composto maturado. Tá? Aqui ao lado está a relação dos parâmetros analisados, local e metodologia, né? Aí temos umidade, granulometria, densidade, pH, CTC, capacidade de retenção de água, carbono orgânico total, nitrogênio total. Aqui acho que a capacidade de troca iônica, algo do tipo, esqueci, professor. Relação carbono-nitrogênio, macro e micronutrientes, metais pesados, coliformes totais e ovos de almeida. Bom, como foi realizado de fato, né, o ensaio? Eu vou pular só essa parte aqui que fica para depois, para fazer mais sentido. Então eles colocaram em potes plásticos 500 gramas do substrato diluído, né? A diluição foi feita com um composto chamado TAS, que é um solo tropical, né? Então foram realizados 9 diluições, né? De que forma?
de 100%, 75%, 64%, 50% até 8%, feitas com um controle contendo somente o solo tropical tais, né, como controle mesmo. E elas foram manuseadas da menor concentração para a maior. Perdão. Foram adicionados 10 minhocas em cada recipiente e feita 3 réplicas para cada recipiente. Eles foram distribuídos aleatoriamente sobre a bancada, permaneceram por 2 semanas sob temperatura de mais ou menos 25 graus Celsius, com desvio padrão de mais ou menos 2 graus Celsius, em regime de 12 horas de luz e 12 horas no escuro. Então está aqui como foi feita a distribuição aleatória. Em seguida vamos ver um gráfico. Foi feito um gráfico de toxicidade aguda, que mais à frente vai ter uma tabela mostrando os resultados. Essa é uma tabela comparando a temperatura do ambiente com a temperatura das leiras, né? Essa aqui foi a leira número 1 durante 90 dias. E a gente pode reparar que a média de temperatura da leira foi de mais ou menos 70 graus Celsius, né? E algumas se mantiveram na fase termófila entre 45 e 65 graus Celsius, né? Durante 30 dias mais ou menos, aqui 32, né, a gente começa a ver já uma queda da temperatura, né? Isso quer dizer que a degradação aqui ela já começou a diminuir a sua velocidade, né? Como é uma reação exotérmica, né? Aqui ela já começa a liberar menos calor e vai cada vez se aproximando mais da temperatura ambiente, tá? No artigo diz que as 56 leiras tiveram um comportamento bem parecido, tá? Com umidade média de 30% e pH 8,5. A natureza física também do composto como farelado. Aqui está alguns resultados comparando com a legislação, né? Essa tabela 6 fala sobre os teores de metais pesados, foram bem abaixo, a gente vai ver isso na conclusão. Aqui está alguns parâmetros, a matéria orgânica, carbono orgânico, aqui um pouquinho acima, né, da legislação, aqui a matéria orgânica abaixo, o nitrogênio acima também, relação carbono-nitrogênio abaixo, relação aqui a carga total de cátions, né, por carbono de 15,1, mínimo 20%, tá dentro dos conformes. Então aqui bem dentro do padrão, só o nitrogênio que foge um pouco. Metais pesados ficou a maior parte das leiras dentro do padrão também. E aqui está comparando o solo tropical, né, que a gente usou para diluição, que eles usaram para diluição do composto, e em relação ao composto, né, umidade, pH. Aqui que está o ensaio de toxicidade aguda, tem essa tabela, e a gente pode notar que a partir de 16% a taxa de mortalidade é de quase 100%, né? Já morreu das 10 minhocas colocadas aí nos seus recipientes, quase todas morreram, né? A partir dos 25, todas não sobreviveu nenhuma, né? Então, a análise foi realizada com auxílio do programa Trimmed Spearman-Carber, não sei se também se pronunciei corretamente, professora, o qual estimou o CL50, né, a taxa de mortalidade para 50% da população, equivalente a 13,25%, com um desvio padrão de mais ou menos 5%. Então, o que isso quer dizer? De 9%, né, 8% e meio até 18%, né, você tem aí sim uma taxa de mortalidade de 50% da população. Então, por mais que o composto tenha sido separado, né, de forma assim ideal, digamos,
ainda é um composto tóxico, né? Aqui a conclusão. Então, a toxicidade do composto analisado realmente existe, né? Por mais que tenha sido separado de forma ideal. Então, não é suficiente analisarmos somente parâmetros físico-químicos e microbiológicos para que tenhamos segurança de que ele pode ser que ele possa ser usado como fertilizante ou até como um condutor, né, de saúde para esse solo, né. O artigo cita que não há estudos sobre a questão da condutividade elétrica, né. Não há ainda um padrão que determine qual a quantidade mínima ou máxima de condutividade elétrica que leve a uma taxa de mortalidade maior ou menor, né. Então, ele foi encontrado uma alta taxa de condutividade elétrica, né, apesar dos baixos teores de metais pesados e nitrogênio amoniacal. E, na verdade, houve sim uma grande concentração de nitrogênio amoniacal encontrado também. Esses dois fatores é que o autor junta e chega à conclusão de que essa alta taxa de mortalidade é devido a essa alta condutividade elétrica e alta concentração de nitrogênio amoniacal. Tá? Então, a regulamentação do uso de fertilizantes orgânicos para incentivo do desenvolvimento de atividades e tecnologias relacionadas à compostagem dos resíduos sólidos urbanos. Então, essa regulamentação é muito importante para que cada vez nós tenhamos um incentivo, né, de estarmos desenvolvendo tecnologias e atividades. Essa é uma atividade que eu percebi ser bem, não precisa de muitos aparatos tecnológicos, né, para você estar produzindo ela, mas é importante estudarmos cada vez mais sobre esse assunto. Tá? Eu agradeço, professora, tenha uma boa tarde.